Vamos abrir a palavra do Senhor, livro dos Salmos. Nós leremos Salmo 16. Salmo 16. Farei uma leitura apenas dos versículos 10, versículo 9 a 11. Salmo 16, de 9 a 11. Assim diz a palavra de Deus. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, e nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém. Santo Deus, nós somos gratos ao Senhor por mais um dia em que o Senhor nos concede, pelo grande privilégio que nos é concedido, podermos abrir as Sagradas Escrituras e meditar nelas. Após a leitura, Senhor, que fizemos, queremos suplicar que permita que compreendamos e façamos as devidas aplicações. Essas bênçãos nós te suplicamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, esse capítulo 16 do livro dos Salmos, o salmista Davi está em um cântico, está cantando ao Senhor, adorando ao nosso Deus e mostrando o que deve estar no coração de todos aqueles que confessam a Deus como Senhor. Eu gostaria hoje de estudar com os irmãos o que está aqui no versículo 11. Primeiro, Davi está falando sobre a alegria. Ele está aqui reconhecendo que o seu coração se alegra, exulta, o seu espírito está certo de que vai repousar seguro. E que no versículo 11, Davi diz: tu me farás ver os caminhos da vida. Aí ele conclui dizendo: na tua presença, onde o Senhor está, ou seja, na tua presença, há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Nós vemos, meus amados irmãos, que o salmista está falando aqui a respeito do prazer que devemos ter diante de Deus, o prazer que nós precisamos vivenciar em todas as nossas vidas quando estamos diante do Senhor. Mas esse prazer, esse gozo que todos os crentes precisam ter, a pergunta que nós precisamos fazer é algo que nós devemos de vez em quando ter? Esta é uma orientação de Deus, ou é uma ordem, ou é um mandamento? Irmãos, nos dias de hoje, o que nós temos constatado é que, e eu tenho falado isso constantemente, é que essa nossa geração ela está um pouco dura, um pouco seca, vazia, sem emoção. É uma geração que não tem muita sensibilidade, ela está perdendo um pouco o senso do que são as coisas preciosas da vida. E quando nós falamos sobre prazer cristão, o prazer que o cristão deve ter, isso em alguns momentos soa como algo controverso, como se fosse uma coisa não muito adequada para o crente. Falar que crente tem que ter prazer? Existe esse negócio de prazer cristão? Irmãos, quando nós olhamos para a história do povo de Deus, nós vamos perceber que o povo de Deus não era um povo triste, não era um povo carrancudo.
O povo de Deus, em toda a sua história, é marcado como um povo que tem prazer, um povo que vive com alegria, com expressão prazerosa na vida. Quando a gente olha, por exemplo, na própria Bíblia, ela nos remete a um personagem que foi o que primeiro escreveu os primeiros livros da Bíblia, Moisés. Nós vamos perceber que ele, escrevendo ao seu povo, ele faz algumas ameaças terríveis. Sabe por quê? Se o povo de Deus não fosse feliz. Ele faz terríveis ameaças se o povo de Deus não for feliz. A gente vê hoje nos nossos dias, aparentemente, parece que os consultórios psiquiátricos e tudo, e que ele trata essa questão existencial, eles estão sendo muito frequentados. E a máxima é tristeza no coração das pessoas. As igrejas estão cheias de pessoas tristes, procurando motivacional para ter alegria na vida. Moisés diz aqui em Deuteronômio capítulo 28, versículo 47 e 48, ele faz aqui uma terrível ameaça se o povo de Deus não for feliz. Olha o que ele diz. Deuteronômio 28, 47 e 48 diz assim, 47 diz: porquanto não servisse ao Senhor teu Deus com alegria e bondade no coração. Ou seja, vocês não serviram a Deus com alegria, com um coração cheio de bondade. E aí, por conta do não servir a Deus com alegria, com um coração bondoso, o verso 48 diz: por conta disso vocês vão servir aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. O povo de Deus que não entende o mandamento de viver alegremente, o povo de Deus que está se submetendo a uma tristeza, uma vida sem motivação, sem alegria para viver, Deus está dizendo que enviará os inimigos para que esse povo possa servir. O que nós queremos estudar nessa noite, irmãos, você deve glorificar a Deus, você deve ter prazer em Deus sempre, porque este é o seu dever. Não é uma dica para você, é seu dever, é sua obrigação, é mandamento do Senhor que você glorifique a Ele e tenha prazer nele. E não viva com profunda tristeza no seu coração. Esse estilo de vida, irmãos, nos remete também a um outro personagem, além de Moisés, nos remete também a Davi. Davi, ele clamou a Deus, ele clama ao Senhor, e ele diz que Deus é a sua grande alegria. Então, aparentemente, nós temos visto que outras coisas, elas parecem que traduzem mais alegria do que o Senhor. E Davi diz que Deus é a sua grande alegria, diz lá no Salmo 43, no versículo 4. E Davi diz mais, no Salmo 100, um salmo bem conhecido, versículo 2, servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. E no Salmo 37, versículo 4, Davi diz que nós devemos nos deleitar no Senhor. Em Deus nós devemos ter deleite. E Davi orou no Salmo 90, versículo 14, dizendo: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que nos alegremos todos os nossos dias. Então veja, irmãos, é ordem de Deus que os povos se alegrem, estejam prazerosamente na presença do Senhor. E Davi promete que o prazer completo, o prazer duradouro, ele é encontrado somente em Deus. Diz lá no Salmo, capítulo 16, o versículo 11, esse texto que nós lemos.
diz aí a palavra, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra há delícias perpetuamente. O que nós queremos dizer, irmãos, é que nós estamos aqui falando sobre estilo de vida. O estilo de vida do cristão, ainda que ele sofra provas, ainda que ele passe por perseguições, o estilo de vida do crente é alegria. É ter prazer em Deus. É glorificar a Deus. Quando nós olhamos para o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 11 e o versículo 12, bem-aventurados sois quando por minha causa, olha só, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem. E no versículo 12 ele diz, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. É estilo de vida do crente. Regozijo, alegria, prazer, satisfação em Deus. Jesus diz lá no Evangelho, capítulo 15 de João, versículo 11, Jesus diz, tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Então, estar em Cristo, irmãos, é entender o que é a mais real e profunda alegria. Jesus, quando foi à cruz, ele suportou a cruz, ele pagou o preço altíssimo. Lá no autor aos Hebreus, capítulo 12, no versículo 2, o autor diz que Jesus foi, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Por conta da alegria. Então, Jesus, ele promete, portanto, irmãos, que no final, os seus servos fiéis, eles ouviram as principais palavras quando, na volta do Senhor, no dia do grande julgamento, aquelas palavras memoráveis, maravilhosas, todos os seus servos vão ouvir no final, dizendo, entra no gozo do teu Senhor, diz a palavra do Senhor em Mateus 25, 21. Então, irmãos, esse estilo de vida não apenas nos remete a Moisés, a Davi, não apenas nos remete a Jesus, mas nos remete, por exemplo, a Tiago, irmão de Jesus. Tiago disse lá no capítulo 1, versículo 2, tende por motivo de toda a alegria. Olha só, parecem coisas estranhas, difíceis de compreender. Mas Tiago diz, tendes por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Veja, irmãos, que a Bíblia fala para a igreja de hoje também. Nos dias de hoje, as grandes estatísticas dizem que nós vivemos numa geração da depressão. Vivemos numa geração da desmotivação para viver. Não que você, de repente, por algum momento, ficar abalado por conta das coisas que vão acontecer, até mesmo ter que tomar algum tipo de medicamento para estimular, enfim. Mas nada disso deve tirar a alegria de um servo de Deus. Porque, de acordo com a palavra, a alegria, o prazer, tem que ser um estilo constante de vida dos servos do Senhor. Esse estilo de vida também nos remete ao apóstolo Paulo. Paulo estava, diz a palavra em 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10, e Paulo, ele diz lá, eu estou entristecido, ou seja, há uma tristeza no seu coração, mas olha a contradição, eu estou entristecido, porém, sempre alegre. É o que o apóstolo Paulo diz em 2 aos Coríntios 6:10. Entristecido por conta de algumas circunstâncias que o deixaram triste, mas ele diz, eu estou sempre alegre, ou seja, nada tira a alegria que está em Cristo.
E Paulo ainda descreve o ministério de todos aqueles que o acompanhavam, todos aqueles que estavam levando o evangelho de Cristo adiante. Ele fala sobre os seus companheiros, a sua equipe ministerial. Ele diz que esses são cooperadores na sua alegria. Eles estão mesmo com todas as lutas, aqueles companheiros são cooperadores da alegria que ele tem experimentado na sua vida. E então, Paulo ordena a todos os cristãos, falando lá aos Filipenses, irmãos, capítulo 4, versículo 4, Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. A pergunta que nós devemos aqui fazer para nós mesmos é: nós somos alegres? Nós temos gozo na nossa vida cristã? Nós estamos vivendo uma vida sem prazer, incolor, uma vida nebulosa, ou Cristo nos traz alegria? Paulo, ele disse que devemos todos nós nos gloriar nas tribulações. Diz aos Romanos capítulo 5, versículo 3. Esse estilo de vida não apenas em Moisés, Davi, Jesus, Paulo, Pedro, mas nós, em Tiago, nós vimos também em Pedro, que disse lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 13, aqui nós estamos enfatizando, frisando exatamente a importância, irmãos, de que para todos os crentes é um mandamento, obediência a Deus, viver alegremente. Nós deixamos a nossa alegria se esvair, se distanciar com muita facilidade. Basta alguém dizer: você é feio. Pronto, tristeza entrou. Basta alguém olhar e dizer: olha, seu cabelo está mal penteado. Ou seja, nós perdemos com muita facilidade a alegria. Qualquer coisa tira a nossa satisfação. E Pedro nos diz aqui em 1 de Pedro 4,13, nos diz o seguinte: alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Na medida em que vocês vão participando, se envolvendo, fazendo parte do sofrimento de Cristo, então vocês precisam se alegrar, para que também na revelação da sua glória vos alegreis, exultando satisfatoriamente. Não apenas os personagens bíblicos, irmãos, para nós aprendermos que é um estilo de vida a alegria. Olhando para a vida dos puritanos, o objetivo dos puritanos, que hoje nós temos aí nos nossos dias, um grupo chamado puritanos, que na verdade acabam, de certa forma, deturpando. Mas quando nós olhamos para os puritanos do passado, eles tinham como objetivo conhecer a Deus. E para eles, conhecer a Deus deveria ser algo tão precioso, era algo tão almejado por aqueles homens, que eles pudessem deliciar em Deus. Eles diziam: ter prazer em Deus é o nosso ofício. Deliciar em Deus é um ofício para nós. Porque aqueles puritanos sabiam, irmãos, que esse prazer que nós precisamos ter em Deus, esse prazer os condicionaria, fazia com que eles estivessem armados contra todos os ataques dos inimigos espirituais. Sabia, irmão? Viver alegremente no Senhor lhe dá armas, lhe dá condições contra os inimigos espirituais, aqueles que vêm para tirar dos crentes o apetite por aqueles prazeres com os quais nós somos muitas vezes tentados, tragados pelos anzóis do inimigo. Por isso, buscar, exercitar
incentivar a si mesmo por uma vida de alegria no Senhor é uma arma contra o inimigo. Um grande reformador chamado Jonathan Edwards, ele descobriu e ensinou, irmãos, a muitos irmãos, que a felicidade da criatura consiste em regozijar-se em Deus, através de quem também é magnificado, é exultado, é glorificado. Portanto, a busca pelo prazer cristão não é uma coisa das nossas gerações atuais. A busca pelo prazer cristão é de muito tempo. Não é de hoje, não é algo novo. A ordem do Senhor aqui no Salmo 16 é que nós regozijemo-nos em Deus. E regozijar em Deus, irmãos, eu preciso repetir isso, para que nós todos possamos compreender, é um mandamento. Regozijar em Deus é mandamento. E mandamento, os mandamentos do Senhor, eles são para serem cumpridos. Não permita que as circunstâncias desta vida tire de você a alegria, o regozijo que você deve ter em Deus. A Bíblia nos diz repetidas vezes para que nós nos regozijemos em Deus. Por exemplo, no Salmo 32, versículo 11, nos diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Ele conclui dizendo: exultai, vós todos que sois retos de coração. É mandamento. Não coloque esse mandamento na caixinha das coisas esquecidas na sua vida espiritual. Não despreze o mandamento que Deus traz para nós, para que nós nos regozijemos nele, para que nós vivamos com alegria diante dele. A palavra do Senhor ainda no Salmo 67, versículo 4, nos diz: alegre-se e exultem os povos. A palavra do Senhor ainda no Salmo 37, versículo 4, diz: deleita-te no Senhor. Em Lucas capítulo 10, versículo 20, o Senhor Jesus nos diz: alegrai-vos. Por quê? Porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então, alegre-se. E Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 4, no versículo 4, Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Por isso, irmãos, somente em Deus está a plenitude de prazer. Somente em Deus está o prazer para sempre. Está muito confuso, está muito confusa a vida cristã nos dias de hoje. Pessoas estão vivendo um cristianismo pela metade, sem prazer, sem a plena satisfação em Deus. A palavra do Senhor aqui nesse Salmo 16, versículo 11, está bem claro: na tua presença, Senhor. Quando o salmista diz: há plenitude de alegria na presença de Deus. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra há delícias perpetuamente. Quando nós estudamos o Catecismo Maior, a primeira pergunta do Catecismo Maior, qual é a primeira pergunta do Catecismo Maior? Qual o fim principal do homem? Qual o fim supremo? Qual é a finalidade máxima? Supremo e principal. Qual é o fim supremo e principal do homem? E a resposta é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É esta a finalidade nossa. E eu volto a perguntar: você, como homem de Deus, mulher de Deus,
Você tem prazer nisso? Sua alegria em Deus, ela pode ser observada na sua vida? Nós, irmãos, fomos criados não para minimizar a glória de Deus. Você foi criado, você foi colocado aqui nesse mundo para maximizar o seu prazer em Deus. A cada dia que passa, você precisa ampliar, maximizar, tornar cada vez maior o seu prazer em Deus. É para isso que você foi criado. Mas alguém diz: eu tenho que ter prazer, o meu prazer cristão é que tem que estar cada vez aumentando. E a glória de Deus? Bom, irmãos, Deus, será que Ele não nos criou para que nós possamos ter prazer? O que está certo? Nós devemos ter prazer em Deus ou nós fomos criados para a glória de Deus? Como é que nós podemos dizer que Ele nos criou para buscarmos o nosso prazer? Se a primeira pergunta diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus. Não é só glorificar a Deus. O fim principal do homem é um só. Veja, não são os fins principais do homem. É o fim principal. Está aqui no singular. É uma coisa só. Não é só glorificar a Deus. Mas é ter prazer em Deus. Isso representa um conjunto único que o Senhor concede ao seu povo. Aquele que foi alcançado pela graça já tem essas duas características. Eles glorificam a Deus e eles têm prazer em Deus para sempre. Para qual dos dois propósitos nós fomos criados? Você foi criado para qual dos dois propósitos? Para glorificar a Deus ou ter prazer em Deus? Qual dos dois o Senhor chamou o seu povo? Irmãos, obviamente Deus nos criou para a sua glória, sim. Foi para a glória que Ele nos criou. Mas alguém diz: Deus me criou para a sua glória, mas eu não preciso ter prazer, eu não preciso ter satisfação, eu não preciso ter alegria. A principal finalidade de Deus, irmãos, obviamente, é glorificar a Ele mesmo. Isto nós vamos encontrar em toda a Bíblia. É glorificar a Deus. Esse é o propósito de tudo que Deus faz. O objetivo de Deus a cada fase da criação, desde quando Deus pensou em mim lá na eternidade, quando Ele me predestinou, Ele o fez com o objetivo também da sua própria glória. Veja, irmãos, a gente não pode pensar que tudo que Deus fez por nós foi simplesmente para que nós pudéssemos ter prazer. Essencialmente, Deus nos criou para a sua glória. É possível nós magnificar de duas maneiras ao Senhor. Por exemplo, você sabe o que é um microscópio, né? O microscópio é um objeto em que você consegue enxergar coisas muito pequenas que aos olhos nus você não consegue enxergar. E o microscópio faz você enxergar e ver coisas que são muito pequenas, mas elas chegam ao ponto de você entender, olhar e perceber os detalhes dela. Então, irmãos, um microscópio magnifica ao fazer com que as criaturas microscópicas pareçam maiores do que elas são. Nós precisamos entender que Deus nos criou também para olhar para as coisas pequenas, insignificantes, que quase ninguém olha, e magnificá-lo, e exaltá-lo. Um telescópio, ele magnifica também, ou seja, ele torna algo significativo ao fazer com que, por exemplo, astros gigantescos
estrelas que estão a muito, muito distante de nós. E os telescópios fazem com que esses grandes astros, eles se pareçam minúsculos. Nós olhamos para eles daqui da Terra, aquelas pequenas estrelas, quase que nós não detectamos, apenas uma pequena manchazinha brilhosa, mas os telescópios fazem com que eles se mostrem mais próximos do que eles realmente estão. Fazem com que nós enxerguemos de perto. Irmãos, por isso Deus criou todo o universo. Para quê? Tanto o universo microscópio quanto o macro. Deus criou todas essas coisas para revelar a sua glória. Deus criou todo o universo para magnificar, para exaltar a sua glória, da maneira como um telescópio magnifica os astros. Estão tão longe, nós enxergamos tão pouco, mas com um telescópio nós enxergamos de perto. Deus criou todo o universo para que nós possamos magnificar a glória dele. Tudo que Deus fez, tudo que ele realizou para a nossa salvação, Deus fez com a intenção de magnificar a sua glória. Ele fez com a intenção de magnificar a sua graça. De que maneira, irmãos? Por exemplo, considere aqui cada parte da nossa salvação. Quando Deus pensou em nós. Por exemplo, a nossa predestinação. Deus, ele, através de Cristo, ele fez todas essas coisas através de Cristo para expor, para externalizar, para magnificar a sua glória. E nós precisamos enxergar isso. A predestinação, irmãos, não é um tema que deve distanciar o crente de enxergar a glória de Deus. A predestinação é uma doutrina bíblica que deve trazer alegria, deve fazer com que o povo de Deus magnifique o nome do Senhor. Lá em Efésios, no capítulo 1, versículos 5 e 6, diz que Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, e aí ele conclui dizendo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça. Para que ele seja louvado, a sua glória, a sua graça deve ser magnificada. Não se concebe de maneira nenhuma enxergar uma ação soberana de Deus predestinando um povo e trazendo tristeza e trazendo conflito. A predestinação de Deus foi por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória dele. E todos os que estão em Cristo compreendem isso. Não apenas a predestinação, mas a criação de todas as coisas. Diz a palavra do Senhor, profeta Isaías, capítulo 43, versículos 6 e 7. Isaías nos diz, trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei. Deus diz, tragam todos para a minha glória. Eu os criei para a minha glória. Deus, ele existe para a glória dele. Então, a criação de todas as coisas foi para a glória de Deus. Ele diz, isso tudo é para a minha glória. Não apenas a criação, mas Deus, ele resolveu vir até nós. Ele encarnou-se, ele se fez homem. E a encarnação também foi para a glória dele. A palavra do Senhor, lá em Romanos capítulo 15, versículo 8 e versículo 9,
nós podemos perceber, meus amados irmãos, o motivo da encarnação. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Mas veja, irmãos, o motivo dessa encarnação, o motivo da vinda de Cristo, diz aqui em Romanos capítulo 15, 8 e 9, dizendo: Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e aí diz, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Ele, como ministro da misericórdia, ele veio para que o seu nome seja glorificado. Mas, meus amados irmãos, não apenas encarnou-se, mas fez a propiciação. Jesus Cristo fez um sacrifício. Ele nos substituiu na cruz, pagou o preço altíssimo, também para a sua glória, para a exaltação dele mesmo. Diz a palavra do Senhor em Romanos 3, versículo 25, a quem Deus propôs, ou seja, Cristo, no seu ventre, como propiciação, mediante a fé. Para quê? Para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Foi para a sua glória que ele realizou aquela propiciação. O ser humano, na história, ele foi muito tentado, está sendo muito tentado a achar que tudo é feito por causa dele. Todos os sacrifícios foi feito porque ele é o centro da história. Não, irmãos, tudo é para a glória de Deus. Você é santo, você foi santificado, Deus exige a sua santificação, também é para a glória dele. Diz a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 1, o versículo 9 e também o versículo 11. Paulo diz: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Seu amor aumente mais e mais. Ele diz, o versículo 11, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Você foi feito santo para a glória e louvor do Senhor, para a exaltação de Deus. Não é para a glória de uma igreja, não é para a exaltação de um povo, não é para a exaltação de um pastor, porque desde a predestinação até o juízo final, que são obras de Deus vislumbrando a salvação do seu povo, tudo é para a sua glória. Até o juízo final, diz lá em 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 9 e 10, Paulo diz: estes que não obedecem ao Evangelho, ou seja, aqueles que estão, os réprobos, aqueles que não estão na fé, sofrerão penalidade na eterna destruição. Estes serão banidos da face do Senhor, banidos da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Irmãos, portanto, para qual dos dois propósitos nós fomos criados? Para que nós fomos criados? Para a sua glória ou para o nosso prazer? Você foi criado por Deus para a glória dele ou para o seu prazer? O que nós aprendemos, meus amados irmãos, é que nós fomos criados tanto para a glória dele, como também para termos prazer cristão, para vivermos como crentes prazerosamente. Aqui estamos nós tratando, portanto, do coração desse ensino que busca prazer cristão. Então, como nós falamos no começo, tem que ser um estilo de vida para você.
ter prazer cristão, viver prazerosamente tem que ser um estilo de vida para você. Se você, portanto, não entende isso, olha para o que diz um pensador chamado Jonathan Edwards. Ele foi o maior pastor teólogo que a América já pôde produzir. Em 1755, Jonathan Edwards, ele escreveu um livro chamado O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo. E ele fala sobre a busca do prazer cristão. E a respeito da busca do prazer cristão, Jonathan Edwards, ele diz o seguinte: Deus, ele é glorificado não somente por sua glória ser contemplada. Você não deve glorificar a Deus não apenas porque você reconhece que ele tem glória. Ele é glorificado não apenas porque nós enxergamos a sua glória, mas porque nós também regozijamos com a glória de Deus. Nós não apenas reconhecemos que ele é um Deus grandioso, mas nós ficamos felizes, nós regozijamos, nós temos prazer nessa glória. A glória que Deus recebe do seu povo não é uma glória unilateral. Não é apenas a glória que existe nele, mas o prazer que nós temos nessa glória também faz parte do nosso projeto de vida, da nossa finalidade. Quando aquelas pessoas que veem a glória de Deus, irmãos, não apenas veem, percebem a glória de Deus, mas quando eles também se regozijam nessa glória, Deus, ele é muito mais glorificado se a sua glória for mais do que vista, mas se ela for glorificada, se ela for com alegria no coração manifestada na vida das pessoas. Se você, por exemplo, consegue alguma coisa na vida, e aí alguma pessoa diz: olha, você é muito inteligente, já conheço que você é uma pessoa muito boa. Ah, você comprou aquela casa, você comprou aquele carro. Que bom, muito bom isso aí e tal. Mas se não tem prazer nisso, só reconhecer o que o outro é, só reconhecer as vitórias do outro e não ter prazer, não se satisfazer nisso, não é o motivo da vida cristã. Se você verdadeiramente quer estar sendo abençoado por Deus, se você quer cumprir o propósito de Deus para a sua vida, não apenas vá levantar a sua mão e dizer: Deus seja louvado, glorificado seja o teu nome, mas é preciso que de fato a sua alma tenha prazer nisso. Você tenha satisfação em contemplar essa glória de Deus. Deus criou o mundo, irmãos, foi para que ele pudesse comunicar a sua glória, para que a criatura pudesse perceber a sua glória. Deus criou o mundo, foi para que essa glória possa ser recebida pela mente, pelo coração do seu povo. Aquele que afirma, aquele que reconhece a glória de Deus, não glorifica tanto a Deus, quanto aquele que, além disso, também declara o seu prazer por essa glória. E nós queremos, irmãos, aqui observar no nosso estudo de hoje, é que nós precisamos ir muito além da contemplação. Você precisa ter prazer em perceber a grandeza de Deus, a majestade de Deus, a glória do Senhor. Então a pergunta é: Deus te criou para a glória dele ou Deus te criou para o seu prazer? Você já consegue compreender isso? Deus te criou para a glória dele ou Deus te criou para o seu prazer? A resposta, irmãos, é que Deus te criou para que você possa passar a eternidade glorificando e gozando. Deus te criou para que você possa glorificá-lo e ter prazer nele. Então, avalie a sua vida cristã hoje. Se você é um crente que apenas reconhece quem é Deus, se
você não tem prazer na sua vida cristã, você não tem prazer em louvá-lo, você não tem prazer em glorificá-lo, que o seu prazer é apenas nas coisas desse mundo, porque tem muitas pessoas que, para ter prazer, precisa usar coisas supérfluas dessa terra. Por exemplo, para muitos o prazer está em conquistar alguma coisa aqui nesse mundo, para muitos o prazer está nas coisas desta vida, nas bebidas, nas festas, nas prostituições. Mas o crente, ainda que faltam todas essas coisas, seu prazer no Senhor, ele é inquestionável. Não ouse você escolher apenas glorificar a Deus. Não ouse você escolher apenas ter prazer cristão. É necessário que você viva integralmente para a glória de Deus e para ter prazer no Senhor. Jonathan Eduardo está aqui absolutamente certo quando ele diz: Deus é glorificado não somente por sua glória ser contemplada, mas Deus ele é glorificado porque nós nos satisfazemos com essa glória. Porque nós temos prazer, nós estamos mais satisfeitos nele. Esta, meus amados irmãos, é a melhor notícia que nós temos. Porque a paixão de Deus é por ser ele mesmo glorificado, e também a minha paixão por ser satisfeito, isso não está em conflito. É natural que você tenha desejo por satisfazer os prazeres que o Espírito do Senhor colocou no seu coração, satisfazer os prazeres cristãos. Isso é legítimo. Assim como também Deus, ele tem prazer em receber a sua glória. O antigo catecismo de Westminster que nós lemos, qual é o fim principal do homem? É glorificar a Deus e ter prazer em Deus para sempre. Então, irmãos, glorificar a Deus e se alegrar dele não são coisas distintas. Glorificar a Deus e ter prazer em Deus não são coisas diferentes. É um só mandamento. Tem que ser o seu estilo de vida. Você levantou a mão? Vitor, sim, meu irmão, fica à vontade. Nessa questão da alegria que nos está proposta, Mark Lloyd Jones diz que, quando ele fez uma pergunta, quando é que nós mais glorificamos a Deus? É quando nós nos alegramos dele. E o senhor falou aí sobre os puritanos, citou eles. A gente vê os exemplos ali dos puritanos, eles mesmo sendo queimados, por exemplo, Latimer e o nome do outro agora, eles dois foram amarrados numa estaca, um com a costa para o outro, fritando ali no fogo, na fogueira, em vez de gritar e pedir socorro, ele disse: mestre Hitler, hoje acenderá uma fogueira que nunca mais se apagará. Alegria, né? Aquilo que estava em seus corações, na sua mente, a respeito da alegria em Cristo. E aí, mais atrás um pouquinho, né, William Tyndale, né, quando amarrado numa estaca, sobre uma fogueira, a fogueira queimando ele ali, em vez de ele gritar, pedir socorro também, ele disse: Senhor, abre os olhos do rei. Olha só que maravilha, né? Isso o quê? Alegria, né? Aquilo que está proposto É aqui. o prazer na glória de Deus, independentemente da dor, das chamas, das pedradas, independentemente disso, nós precisamos ter prazer em Deus. Veja, irmãos, Deus ele é muito mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. O cristão de hoje tem tido pouca satisfação em Deus. Se você quer ser um adorador, se você quer glorificar a Deus, satisfaça no Senhor. Tenha prazer na glória desse Deus. Veja o que está em jogo aqui na nossa busca por prazer. O que está em jogo, irmãos, é a glória de Deus, que precisa ser contemplada pela igreja. Se eu digo que buscar o prazer, isso não é essencial, eu estou dizendo que glorificar a Deus também não é essencial.
Mas se glorificar a Deus é fundamentalmente importante, glorificar ao Senhor é extremamente importante, então, buscar a satisfação que manifesta a sua glória, satisfação que reconhece e manifesta a grandeza desse Deus, isso também é fundamentalmente importante. A busca pelo prazer cristão não é um jogo, é um mandamento. Busque isso. Busque o prazer cristão na sua vida e certamente o Senhor lhe dará as motivações corretas para viver. Por que que hoje muitos cristãos estão mal motivados? As motivações do cristão hoje são muito complicadas. É porque eles só querem ter prazer naquilo que Deus pode oferecê-lo. Mas muitos cristãos não têm prazer em quem Deus é, na glória de Deus. A satisfação do que o Senhor realmente é para nós. Irmãos, portanto, se nós vamos louvar a Deus, se nós vamos magnificar o Senhor, não ousemos ser indiferentes quando nós tivermos que valorizar o prazer, o zelo pela sua glória. Se a honra de Cristo tem que ser a nossa paixão, a busca por prazer nele também deve ser o nosso dever. Não apenas queira ser você aquele tipo de gente que fala bem. Tem gente que, para você, fala que você diz que você é até Deus. Bajulação e mais bajulação. Mas o coração não diz nada daquilo. Não queira você ser apenas aquele que bajule Deus, que fale bem de Deus. Adorar a Deus sem ter prazer na sua santidade, na sua glória, na sua majestade, isto não passa de bajulação. Seu culto precisa ser muito mais do que meras palavras de reconhecimento, ainda que sinceros. É preciso gozar a presença do Senhor, alegrar-se com a glória de Deus. Irmãos, eu me preocupei em falar sobre esse tema, porque ultimamente tenho compartilhado, tenho convivido com muitos irmãos, jovens, adolescentes, insensíveis, que não conseguem chorar na presença de Deus. E quando ouvem falar a respeito da santidade, da glória de Deus, é como se estivesse olhando para uma pedra. Não há sensibilidade. Mas muitos deles conhecem Deus é isso, Deus é aquilo, conseguem fazer um relato bem claro a respeito da grandeza de Deus. Mas eles não sentem nada. Não tem prazer nenhum nisso aí. Pregadores que conseguem enaltecer, falar de maneira tão maravilhosa a respeito da grandeza de Deus, eles são apenas robôs. Aquilo não passa pelos seus corações. Estamos vivendo em tempos assim. Cuide-se. Não seja você um crente insensível. Conheça a Deus apenas teoricamente. É preciso que você tenha prazer na glória desse Deus. Porque esse sim é o único modo de cumprir o propósito para o qual nós fomos criados. Glorificar a Deus. Reconhecer a glória desse Deus. Ter prazer nessa glória. Ter alegria. Ter realização em saber que o nosso Deus, Ele é o Deus do universo, o Senhor de todas as coisas. Que Deus nos abençoe e aplique sua palavra em nossos corações. Alguma pergunta? Vamos orar ao nosso Deus então, irmãos. Santo Deus, nosso amado Pai, na tua presença há plenitude de alegria. Ó Senhor, como nós nos alegramos, Pai, por sabermos que servimos a um Deus que é perfeito,
E a tua glória, Senhor Deus amado, nos enche de alegria, nos satisfaz. Tua majestade nos enche de esperança. Não porque nós usufruímos, ó Deus, mas porque tu és digno de toda honra, de toda glória. Pai Santo, permita que na nossa caminhada cristã, na nossa vida, nós não sejamos insensíveis. Coloque em nós, ó Deus, mais do que um coração de pedra, para que nós possamos, ó Deus, perceber claramente quem Tu és nas nossas vidas e termos uma comunhão íntima com o Senhor, nos alegrar diante da Tua maravilhosa presença, Pai. Pedimos, ó Deus, que aplique a Tua palavra, assim como o salmista Davi reconhece a importância de se alegrar no Senhor. Que seja esse também, ó Deus amado, um estilo de vida para cada um de nós. Que venhamos obedecer essa Tua ordem de nos alegrar em Ti. Oramos e agradecemos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe.